Olá, meus alunos do 8º ano e da Educação de Jovens e Adultos. Estamos aqui para mais uma aula de ciências de encerramento das nossas atividades do ano letivo de 2021. E o tema da nossa aula é o nosso último capítulo, Produção e Uso de Energia Elétrica. Gente, a aula de hoje ela vai ser diferente, porque nós vamos fazer uma revisão, uma retrospectiva da aula passada, tá bom? Mas eu vou utilizar os recursos do nosso livro didático para, compartilhar mais ainda conhecimentos aqui com vocês, tá certo? Muito bem. Para começar uma revisão sobre o conteúdo produção e uso de energia elétrica, eu trouxe nada mais nada menos do que o mapa conceitual. Gente, esse mapa conceitual que tem no livro didático de vocês, ele ajuda muito na organização das ideias, gente. Ele é um esquema, que organiza as ideias sobre um determinado conteúdo. Por isso que o nome é mapa conceitual. E o que esse mapa conceitual traz hoje aqui para nossa aulinha, do 8º ano e do EJA aqui de ciências? Vamos lá. Bom, gente, a gente traz o conteúdo de energia elétrica, A energia elétrica, ela é usada para quê? Como é que ela é obtida, Como é que ela é organizada? Bom, gente, a energia elétrica ela está associada à passagem de corrente elétrica, tá bom? Mas essa corrente elétrica, gente, ela tem que passar por um circuito elétrico fechado para que ela realmente, ela tenha alguma função, tá certo? E isso está no mapa conceitual de vocês, tá certo? E ela é usada para quê? Bom, gente, a energia elétrica ela é usada para iluminação, para o som e imagem, para o calor, para refrigeração, para movimentação, para o movimento. Então, aprenderam já para que é usada a energia elétrica, tá bom? E como é que a energia elétrica ela é obtida? Bom, gente, ela pode ser obtida a partir do movimento da roda de um gerador elétrico, tá? E para isso, ocorre o quê? Nas usinas, que nós chamamos usinas hidrelétricas, todas funcionam por meio de um gerador. Eólicas, termoelétricas e nucleares, Então, esses 4 exemplos aí de usinas, funcionam por meio do movimento da roda de um gerador, tá bom? Bom, gente, a energia elétrica, ela também pode ser obtida a partir de painéis solares, tá bom, gente? A partir de células fotovoltaicas, utilizadas ali nos painéis solares, em usinas que nós chamamos de usinas solares, tá bom? Ela também pode ser obtida a partir de substâncias químicas apropriadas que são colocadas em pilhas e baterias. Pois é, pilhas e baterias, elas também disponibilizam a energia elétrica. Só, gente, que a energia elétrica nós temos que tomar muito cuidado, ela precisa ser manuseada com muito cuidado, porque ela pode provocar acidentes. Quais são os acidentes que a energia elétrica pode provocar? Bom, gente, nós chamamos de curto-circuito, que são efeitos prejudiciais, que podem ser prevenidos com o uso de fusíveis ou disjuntores. Lembram dos fusíveis e disjuntores que nós falamos na aula passada? Isso mesmo. E ela também pode ser causado um choque elétrico que pode ser prevenido, no uso do fio terra. O aterramento, ele nos protege do choque elétrico. Bom, sabendo disso, eu trouxe para a nossa aulinha algumas questões para que a gente estimule mais ainda o conhecimento sobre esse conteúdo, tá certo? A primeira questão, ela está no livro de vocês, no livro, na parte Use o que aprendeu, e ela diz assim, nas figuras a seguir, o voltímetro está indicando um valor positivo, negativo ou nulo. Ele está perguntando para vocês, gente. Na letra A aí do livro aí que vocês devem estar acompanhando na aulinha de hoje, o que está indicando aí na letra A, gente? O voltímetro. Nulo. Por que é nulo? Porque não há, o circuito está totalmente
totalmente aberto, não tem circuito fechado na letra A, tá bom? Na letra B, a gente tem que observar os fios pretos e vermelhos. Dependendo da cor do fio, o voltímetro ele vai indicar um valor, tá bom? Certo? E aí, na letra B, ela está indicando um valor positivo, porque o valor positivo está associado ao fio vermelho, tá bom? E na letra C, está associado a um valor negativo, o voltímetro está indicando um valor negativo, tá bom? Aí são baterias de 9 volts com os sinais dos polos aí indicados a partir da cor, tá certo? Então a primeira questão foi respondida. Vamos para a terceira questão aqui, tá? Da primeira eu pulei para a terceira. A terceira questão, ela propõe o seguinte, ó. Limpe um pedaço de arame com palha de aço até ficar brilhante. Isso é só uma proposição, gente, mas por razão de segurança, né? Quando vocês forem realizar qualquer experimento de eletricidade, deve ter autorização e a supervisão do professor. Então, eu não vou estar aí para trabalhar com vocês. Então, só assistam, tá bom? Ou de um adulto, né, que tenha conhecimento. Peçam para um adulto que tenha conhecimento na área para fazer para vocês, para que vocês observem, tá? Né? Porque mesmo que pareça algo inofensivo, né? Mexer com energia elétrica não é brincadeira, tá? Aqui é só uma questão, uma proposição. Então tem dizendo assim, ó, limpe um pedaço de arame com palha de aço até ficar brilhante. Então com esse pedaço de arame, gente, pega uma lâmpada, né, e uma pilha, ambas têm 1,5 volts e para montar os 6 experimentos que vocês estão vendo aí na figura, né, precisa-se desse material. Em cada caso, se a lâmpada, a gente tem que observar se ela vai acender ou não, tá bom? Se a gente estivesse em sala de aula, né, seria bem mais fácil realizar o experimento. Mas como estamos aqui, vamos se ater aqui às figuras, tá bom? Então, o primeiro experimento aí, gente, o que vocês acham aí que vai acontecer? Será que a lâmpada poderia acender ou não? A gente tem que observar se o circuito está aberto ou fechado. Se o circuito não estiver fechado, a energia ela não vai passar, tá bom? O circuito precisa estar fechado. Então, na questão 1 aqui, você pode ver que é só um fio ligado à lâmpada, na pilha, mas não ocorre, né, um outro fio aqui para fechar o circuito. Por isso, a lâmpada não vai acender, tá bom? Na segunda, vocês podem observar que tem 2 fios, mas ambos os fios estão ligados a um mesmo polo, que é o polo positivo aí da pilha. O que vocês acham? Será que vai acender? Não vai acender porque o circuito continua aberto, tá bom? Agora, na terceira, vocês podem observar que o fio está ligando a um polo positivo e o outro a um polo negativo. Presume-se que o circuito esteja fechado. E aí, gente, será que a lâmpada acende? Acende, isso mesmo, gente, acende. O quarto experimento, né, do mesmo jeito. Aqui você já pode observar que o circuito está aberto. Então, não vai acender. Na 5, parece mesmo com a terceira, o circuito também está fechado, né? Vocês podem observar aqui. E ela vai acender. Na 6ª, o circuito está aberto, do mesmo jeito ali da segunda. E também não vai acender, tá bom? Então, vocês acabaram de aprender que para uma lâmpada acender, montando um circuito como esse, o circuito precisa estar fechado, tá bom, gente? Ok? Muito bem. Na quarta questão, nós temos a seguinte proposição. Usando lâmpadas adequadas para 3 volts e pilhas de 1,5 volts cada, foram feitas as montagens de 2 experimentos. Observem aí, o experimento A e o experimento B. Gente, em qual delas o brilho da lâmpada será maior? Tá bom? Qual é o que vai ter o maior brilho? Gente, a gente tem que observar onde que haverá passagem maior de energia, tá? É só somar o número de volts das pilhas, tá? Se uma pilha dessa aqui tem 1,5 volts, a passagem aqui da energia vai ser de 1,5 volts na B.
Já na A gente tem 1,5 volts em uma pilha e 1,5 volts em outra pilha, somando 3 volts, usando todo o potencial da lâmpada. Então, já presume-se, eu acabei de dar a resposta. Será que seria a lâmpada A ou a lâmpada B que terá o maior brilho? O que vocês acham? A lâmpada A, muito bem, pessoal. Para quem acertou aí na casa, né, de vocês, vocês estão acompanhando junto comigo, já devem ter entendido, né, essa questão, né, dos volts, né? Quanto maior o número de volts para passagem de energia, maior será o potencial, né, o brilho da lâmpada. Tá bom? Ok? Muito bem. Na quinta questão, a gente tem mais ou menos uma questão parecida. Usando uma lâmpada adequada para 3 volts e fios metálicos, foram feitas as montagens C e D. Bora lá, gente. Explique em cada caso por que a lâmpada não acende. Qual é um dos casos aqui que a lâmpada não vai acender? A C e a D, a lâmpada não vai acender. Por quê, gente? O que há de errado aí nessa figura? Hein? Na lâmpada C, vamos observar aqui. O que há de errado? Vocês acham que a energia ela vai conseguir passar nessa montagem de circuito? Tem alguma coisa errada. O que tem de errado aí, gente? Os polos, né? Os polos positivos estão virados ambos para os mesmos lados aqui, né? Então, provavelmente não vai ter uma diferença de potencial aqui. Porque a diferença de potencial, ela vai ser o quê? Ela vai ser zero. Por isso que não há passagem de energia aqui. E na D, gente, na D, vocês já devem saber aí na casa de vocês. Vocês já devem saber o que está acontecendo aqui no experimento D. O circuito, ele está o quê? Ele está aberto. Muito bem, gente. Circuito aberto não ocorre, né, passagem de energia e por isso a lâmpada não vai acender. Tá bom? Ok? Na sexta questão, a gente tem o seguinte esquema, ó. Observe os esquemas deste capítulo que vão mostrar as lâmpadas incandescentes por dentro, né? O que é que tem numa lâmpada incandescente, gente? Quem está com o livro aí aberto, né, e está acompanhando a aulinha, pode voltar para as páginas do capítulo onde mostra uma lâmpada incandescente. Mas lógico, eu trouxe para vocês uma lâmpada incandescente aqui, tá bom? Mas a seguinte pergunta é essa. O que você acha que acontece quando a lâmpada queima, tá? Vamos olhar aqui como é que é o esquema de uma lâmpada incandescente. Para a lâmpada acender, precisa haver o trajeto da corrente elétrica, né? E esse trajeto da corrente elétrica, ele é indicado por essa seta vermelha aqui, tá bom? Então, a ponta de um dos fios, né, ela está ligada à rosca metálica, tá bom? E a outra ponta, ela está ligada ao terminal metálico inferior, bem aqui, tá bom? Esses aqui são os fios internos. Então, para ocorrer a passagem de energia, precisa-se que esse filamentozinho bem aqui, ele esteja ligado, tá bom, gente? Certo? Se esse filamento, ele queimar, ele se romper, a lâmpada, ela não acende mais, tá, gente? E aí a gente diz que a lâmpada queimou. É quando ocorre o rompimento desse filamento bem aí na lâmpada incandescente. Aprenderam aí como é que ocorre? Como é que é feita uma lâmpada incandescente? Pois é, gente, bem interessante, né? Agora vamos aqui para a sétima questão. Na sétima questão, tem a montagem aqui de um novo experimento, né? Onde ocorre muitos cordões de lâmpadas de Natal aqui, eles são construídos dessa maneira aí, ó. São várias lâmpadas em série, uma atrás da outra, tá bom? Certo? Algumas, né? Porque hoje em dia tem lâmpadas de Natal onde as lâmpadas, uma queima, mas a outra continua funcionando. Mas quando as lâmpadas, elas são organizadas dessa forma, em série, se essa lâmpada aqui, ela queimar, ela rompeu o seu filamento, o que vai acontecer, gente, com as outras lâmpadas quando uma delas queima? Hein? O que vocês acham aí na casa de vocês? O que vocês acham que vai acontecer?
as outras lâmpadas também vão ser todas prejudicadas, né? Porque a energia, ela está em série. Se essa daqui queimar, a outra também provavelmente vai desligar, tá bom, gente? Ok? Não vai haver passagem de energia, ok? É isso, tá? Vamos aqui para a 8ª questão. A 8ª questão fala de uma represa. Se uma represa ela secar, o que vai acontecer com a produção de energia numa hidrelétrica? Justifique e compare essa situação com a de uma bicicleta com dínamo. Vamos lá, gente. Se não tiver água numa represa, se não tiver água, olha como é que é feita uma represa. Aqui nós temos o reservatório, o canal e o duto, tá bom? E aí a gente tem uma turbina aqui, né? Que ela é girada, né, por um gerador. Aqui é a casa de força, né? E as linhas de distribuição de energia bem aqui. Como é que ocorre a produção de energia elétrica nesse sentido bem aqui de uma hidrelétrica? Através do movimento do gerador, né? Por uma turbina. E quem é que provoca esse movimento, gente? É a água. Muito bem, você que acertou aí, é a água, gente. Então, se a represa secar, nós vamos ter movimento do gerador? Não, né? Se não vai ter movimento do gerador, nós vamos conseguir produzir energia elétrica? Não, né, pessoal? É a mesma coisa de um dínamo, tá? Então, olha, bem que eu coloquei um X, né? Se ocorrer algum problema aqui na turbina, se não tiver água passando por aqui, não vai ter produção de energia elétrica. No caso de um dínamo, o dínamo ele é acoplado aqui ao pneu da bicicleta, tá bom, gente? E como é que ele produz energia? A partir do movimento do pneu. E quem é que provoca o movimento do pneu? É quem pedala, muito bem, é quem pedala, pessoal. E se a pessoa parar de pedalar, vai ter produção de energia elétrica? Não, né? Então, comparando aí o dínamo de uma bicicleta com uma hidrelétrica, é mais ou menos o mesmo sentido. A hidrelétrica não funciona se não tiver água. O dínamo não vai produzir energia elétrica se não tiver o movimento da pedalada. É isso aí, pessoal. E aí, né? Aqui nós temos a 9ª questão. Estamos quase no finalzinho das nossas questões de hoje. Eu acho que vocês já conseguiram, né, assimilar melhor ainda o conteúdo de produção e uso de energia elétrica. Bom, aqui eu trouxe para vocês 2 tipos de lâmpadas. Uma lâmpada, né, fluorescente e uma lâmpada incandescente, tá bom? E aí tem a seguinte pergunta: por que as lâmpadas fluorescentes compactas, elas são mais vantajosas que as lâmpadas incandescentes, hein? Aqui, gente, a lâmpada fluorescente ela é mais vantajosa porque ela não necessita de uma quantidade grande de energia para funcionar. Tá bom, gente? Ela não precisa de uma potência tão grande para funcionar e ela ilumina tão bem quanto uma lâmpada incandescente. E é por isso que as lâmpadas fluorescentes, elas consomem menos energia, tá bom, gente? Então vocês já aprenderam, né? Quem tiver muita lâmpada incandescente aí na sua casa, veja se consegue trocar por uma lâmpada fluorescente, que aí vocês vão estar fazendo uma economia, né, na energia elétrica da casa de vocês, tá bom, gente? E para finalizar, eu trouxe vários utensílios domésticos aqui, né, que se utiliza energia elétrica, né, para realizar diferentes tarefas, tá? E a questão aqui, ela é a 10 do livro de vocês, ela pergunta assim, ó: num secador de cabelos, a energia elétrica é usada para realizar quais tarefas? Bom, no caso do secador de cabelo, ele promove 2 tipos de funções, tá bom? Ele promove o calor e também promove o movimento. Mas aí eu trouxe, né, para incrementar as questões, outros utensílios para a gente pensar aqui juntos. E uma sanduicheira, o que ela promove, gente? E o ferro de passar? E um liquidificador? E o ventilador, né? O que promove? Vamos lá. Bom, gente, no caso da sanduicheira, ela promove o calor, tá bom? O calor, certo? Ela produz o calor. O ferro de passar também
né, para realizar a tarefa, ele vai ter uma energia elétrica usada para promover o calor. No caso do liquidificador, é movimento. E o ventilador também é movimento, tá bom? Então, para vocês terem ideia, aqui o secador, né, ele precisa de uma potência, ele puxa bem muita energia, porque além de calor, ele também vai promover o movimento, pessoal. Pois é. Então, a energia elétrica, gente, ela é muito, muito utilizada por todos nós, né, gente? Na atualidade, ela é muito importante, né? E hoje, né, o Brasil, ele está passando por uma das suas maiores crises hídricas na sua história, né? E aí eu penso a vocês, agora vocês vão sair dessa aulinha aprendendo que a energia elétrica, ela não é produzida apenas por meio das hidrelétricas. A gente tem também o sol, que produz um tipo de energia solar, né? A gente tem a energia eólica, a gente tem as termoelétricas, enfim. Temos várias possibilidades de obtenção de energia elétrica. E aí eu pergunto a vocês, por que o Brasil insiste na produção de energia elétrica por meio da água, se a gente tem toda essa versatilidade, né, pessoal? Pois é, fica aí essa dúvida aí, vou deixar com vocês, tá bom? Vou deixar para vocês refletirem, aprenderem um pouco mais sobre este conteúdo, tá? E eu espero que vocês tenham aproveitado muito as nossas aulas até aqui e compartilhado o conhecimento, tá? Eu sou muito agradecida por poder estar aqui com vocês, passando todas essas informações em meio, né, a um ano, né, que foi muito turbulento, onde a gente passou, né, por esse desafio que foi a pandemia da Covid-19, tá certo? Então, um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e tenham um ano cheio de paz e saúde, tá? Até mais! Olá, queridos alunos! Estamos aqui para mais uma vez falarmos coisas interessantíssimas na nossa aula de História. Sou professora Francileuda, essa é a 16ª aula para o 6º ano e hoje nós vamos contar uma história, a história do Natal. É isso mesmo, gostaria que vocês acompanhassem comigo um pouco dessa trajetória. Nós estamos agora nesse período assim, preparando, né, o advento do Senhor e aí eu convido vocês para acompanhar esse percurso histórico aqui junto comigo. O Natal, ele é comemorado no dia 25 de dezembro. É o nascimento de Jesus Cristo nessa data incrível para mim, para todos os cristãos. Cristo é a figura mais importante do cristianismo. Por esse motivo, os cristãos tratam essa data como uma data comemorativa muito importante. Assim como a Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus, nós vamos celebrar agora o nascimento de Jesus Cristo. Então, para a gente compreender como foi essa trajetória do Natal, o Natal ele é um feriado religioso. Em muitos locais do mundo é o chamado ciclo do Natal, celebrado durante 12 dias, que compreendem o dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Vocês sabiam que o Natal não termina com o dia 25? Não, é um ciclo. Ele encerra no dia 6 de janeiro. Esse período está relacionado com o tempo em que os 3 reis magos, Baltazar, Gaspar e Belchior, levaram para Belém, né, guiados por uma estrela, levaram para Belém presentes para o menino Deus, Jesus Cristo. Vamos acompanhar como foi esse trajeto. A origem do Natal, ela teve origem em festas pagãs, ou seja, em festas em que não tinha ainda o batismo como nós conhecemos, né? Os pagãos eram as pessoas que não tinham uma crença, né? Eram realizadas na antiguidade muitas dessas festas e os romanos eles celebravam o inverno, que eram os solstícios de inverno, eles cultuavam o deus Sol, Natalis Invictus Solis, que simbolizava justamente essa renovação, essa chegada do sol, né? Outros povos da antiguidade também celebram essa data de uma outra maneira. Era a chegada do inverno, era pela passagem do tempo. Então, para vocês compreenderem que a princípio não era uma festa religiosa, era uma festa pagã. Por exemplo, os mesopotâmicos, eles celebravam o Zagmuk,
que era uma festa pagã em que um homem era escolhido para ser sacrificado naquele momento, e por isso eles acreditavam que a partir desse sacrifício eles ficariam livres de monstros que os aterrorizavam. A partir do século IV, com a consolidação do cristianismo, a festividade foi oficializada como Natale Domini, Natal do Senhor. Como não se sabe ao certo o dia em que Jesus nasceu, essa foi uma forma de cristianizar as festas pagãs romanas e dar para ela uma nova simbologia. Então, para a gente entender como foi que deu esse processo, porque muita gente nem sabe como surgiu essa festa do Natal. O termo Natal, ele tem origem na palavra do latim natalis, que por sua vez é derivada do verbo nascer ou nascor. A escolha da data foi determinada pelo Papa Július, de 337 a 352, e mais tarde foi declarada como feriado nacional pelo imperador Justiniano, em 529. Desse modo, sem estar associada à sua origem, o Natal passou a ser comemorado em muitos países, né? Então, para a gente perceber que houve toda uma trajetória até nós chegarmos no que nós temos hoje como Natal. E para isso, muitos símbolos foram criados. Símbolos do Natal. Como eles surgiram? Vamos compreender um pouquinho. O Natal, ele surgiu de várias representatividades de comemorações festivas, tanto de origem pagã como de origem religiosa. Então, para a gente falar um pouquinho como se deu essa questão da representação do nascimento de Jesus, a gente vai olhar para este cenário. E aí, justamente o cenário onde está ali a Sagrada Família, composta por Jesus, Maria e José, e também os Reis Magos, os anjos e as estrelas, esse cenário recebeu justamente esse nome, presépio. É o presépio, que é esse cenário que caracteriza, quando se pensa em Natal, a gente pensa logo em presépio, essa imagem, né, do nascimento, do Jesus na manjedoura, num estábulo, cercado de animais, com a visita dos magos, a presença da sua mãe Maria, do seu pai José, que foram os seus pais terrenos. Então, você sabia que o primeiro presépio foi montado por um santo católico, São Francisco de Assis? Sim, se não sabia, pois fique sabendo. O primeiro presépio foi montado no século XIII, na Itália, por São Francisco de Assis. Ele queria justamente recriar essa cena do nascimento de Jesus para poder explicar melhor para o povo como se deu essa questão. E a partir daí se tornou uma tradição muito forte a montagem dos presépios dentro desse ciclo do Natal. O presépio, ele simboliza justamente essa união do divino com o terreno, né? O Deus que se manifesta ali naquele espaço, naquele estábulo, naquele momento ali onde Deus se apresenta no meio da pobreza, entre os pastores, e ele, que estava sendo esperado como um Deus poderoso, que ia reinar sobre toda Israel, chega ali na simplicidade de um estábulo, sem ter onde ficar, né, colocado ali de maneira bem singela. Então é essa a ideia que a gente vai compreendendo do que é realmente ser grande para Deus, né? E um outro símbolo que a gente vai falar aqui é a árvore de Natal. Gente, a árvore de Natal também se tornou um grande símbolo. Ela é considerada um dos símbolos mais emblemáticos, né, do Natal. A gente pensa logo, vamos montar a árvore. E logo junto com a árvore vem aí os presentes, as luzes, a estrela, vem toda uma montagem, né? Mas eu quero dizer para vocês que mesmo quando a gente pensa na árvore, é bom a gente pensar no pinheiro, porque o pinheiro, que é a árvore de Natal, que tem esse formato, né, triangular, é uma árvore muito resistente, e justamente por isso que o pinheiro foi escolhido para ser a árvore do Natal, porque ele simboliza justamente essa resistência da fé, né? Então é bom que a gente saiba que essa tradição de montar a árvore, ela vem lá de Martinho Lutero, né? Que foi uma figura protestante, que foi ele que montou a árvore na sua casa, e a partir de Martinho Lutero as pessoas também adquiriram isso como uma tradição. A montagem da árvore de Natal está vinculada a esse ciclo do Natal, de 25 de dezembro a 6 de janeiro, que é justamente o momento em que se celebra a chegada dos Reis Magos.
E aí eu trouxe aqui essa figura para vocês compreenderem como foi que se deu. Então a montagem vai do dia 25 ao dia 6. Dia 6 a gente desmonta a árvore de Natal, porque já passou o ciclo do Natal. Outra figura icônica, né, um simbolismo fortíssimo, é o Papai Noel. Papai Noel, que não existe Natal sem Papai Noel. E aí eu fui a fundo descobrir como foi que surgiu essa tradição. Bom, se a árvore é um símbolo emblemático, o Papai Noel é um personagem muito importante dentro dessa festa. Essa figura é inspirada em um bispo turco chamado São Nicolau, para os católicos, São Nicolau. Costumava deixar moedas próximas às chaminés das casas das pessoas necessitadas e por isso ele representou a generosidade. Mais tarde, ele começou então a distribuir presentes para as crianças carentes da região que ele habitava e por isso ele se tornou o patrono das crianças. Então, esse santo, que era um bispo, né, turco, foi quem iniciou esse processo de distribuição de presentes para as crianças e de moedas para as famílias carentes. E a partir daí surgiu a ideia do bom velhinho, o Papai Noel. Então, de São Nicolau a Papai Noel, a história do bom velhinho que eu estou contando aqui para vocês rapidamente. E a ceia? Existe Natal sem ceia? A gente pensa logo, a ceia do Natal. É muito importante pensar sobre isso. Então, a ceia do Natal, que pode ser nesse padrão que eu estou mostrando para vocês, mas que pode ser também aquele franguinho desossado, assadinho, delicioso que a sua mamãe faz, com aquele arrozinho muito gostoso, aquela farofinha. A ceia vai depender muito da condição financeira de cada um, mas nenhuma das ceias, nem a farta e nem a mais simples, todas têm o mesmo significado. É a espera do menino Deus, é o momento de celebrar em família. Então vamos à ceia. A origem veio da Europa, onde as pessoas costumavam deixar nas portas das suas casas abertas para os viajantes, justamente para partilhar nessa noite de ação de graças ou na noite de Natal, partilhar com quem mais necessitava os seus alimentos. E foi daí que surgiu essa tradição da ceia de Natal. E a estrela, gente? A estrela de Natal foi aquela que indicou os Reis Magos onde Jesus estava. Conta a tradição bíblica, está no texto bíblico, que essa estrela surgiu no céu e que ela encaminhou os Reis Magos até onde o menino Deus estava. Por quê? Porque existia um grupo muito poderoso daquela época que estava perseguindo e queria saber onde Jesus nasceria, onde nasceria o Salvador, porque eles queriam exterminá-lo. E aí a estrela surgiu como uma referência para os Reis Magos chegarem até o menino Deus em segurança. Isso. Então, para a gente compreender como foi que se deu esse processo, eles seguiram essa estrela por longa viagem até chegar onde Jesus estava, lá no estábulo do presépio que eu falei para vocês hoje, tá bom? Ainda a ciência tenta explicar o campo astronômico da coisa. Eu prefiro explicar para vocês, como boa cristã que eu sou, que foi a fé, que foi Deus quem encaminhou os Reis Magos até lá. Os sinos de Natal. O sino de Natal é um símbolo que representa o anúncio de Jesus. Blim, 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 blim. O sininho toca e a alegria de alguém que vai surgir muito especial. O símbolo é usado na decoração das árvores, nas portas. Sino de Natal é o que não falta, né? E quem não ouviu essa canção? Bate o sino, pequenino sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Muitas canções sobre sino já foram cantadas. Essa é uma das mais cantadas dentro da tradição natalina. As velas é um outro símbolo também de muita representatividade. Ela surgiu historicamente na Alemanha, né, onde se costumavam colocar velas nas janelas para iluminar o caminho dos viajantes, porque naquela época não existiam, né, essa iluminação pública como nós temos hoje. Então essas velas eram colocadas justamente para dar um referencial aos viajantes. E hoje elas simbolizam justamente Cristo, a luz do mundo, nos guiando, nos mostrando o caminho a seguir. E é dessa luz que a gente está falando no Natal, do Cristo Jesus, né? Aquele que ilumina, que dá vida nova para todos nós.
E os anjos? Aqueles anjinhos que ficam pendurados, que estão no presépio, que estão em todo canto, espalhados nas decorações. O que eles simbolizam? Simbolizam os anjos. Gabriel, que anunciou a Maria que ela seria a mãe de Jesus, e esse anjo Gabriel que fez todo esse anúncio, que trouxe toda essa novidade para o mundo, né? E a toda a corte celeste, porque Jesus a vir ao mundo, ele trouxe também toda a sua corte celeste, né? Porque ele é o Filho do Deus que se fez homem no meio de nós, foi o verbo que se encarnou, foi a palavra de Deus que se transformou ali na nossa frente em homem para nos salvar. É uma das figuras mais importantes também do presépio, porque foi ele que fez o grande anúncio, né? Tu conceberás e darás à luz um filho, e ele será chamado Cristo Jesus. É o nome do nosso Salvador. As bolas decoram principalmente a árvore de Natal. Mas vocês sabiam que antes de serem as bolas de Natal, eram frutas que eram colocadas nas árvores? Pois é, mas aconteceu que tiveram então uma seca muito rigorosa, as frutas não frutificaram e uma pessoa teve uma brilhante ideia de fazer bolas de vidro e colocar na árvore pela primeira vez. E a partir daí, essas bolas de vidro foram se tornando outros materiais e hoje são diversos, né? Plástico, vidro, tudo que você possa imaginar tem bolas natalinas. E a coroa do advento, que é essa guirlanda formada por essas velas, que tem origem justamente em 1839, é uma forma também de contagem do tempo. A cada vela que se acende é uma semana de advento de espera, até chegarmos na última vela, na qual o nascimento acontece na noite de Natal. A guirlanda, que remonta da antiguidade em Roma, que é um símbolo de seja bem-vindo. Por isso que as guirlandas são colocadas na porta da sua casa, porque a simbologia de se colocar uma guirlanda na porta é dizer, seja bem-vindo, você pode entrar, que aqui nós estamos, queremos receber você com alegria. E para fechar esse momento aqui, eu queria fechar dizendo o seguinte: o nascimento de Jesus nos avisa que não estamos sozinhos, pois é Deus nos ensinando o dom do amor. E eu queria desejar a todos vocês um feliz Natal com Jesus Cristo. O presente maior que você pode receber na sua vida, Deus já lhe deu. Foi o Filho amado, foi Jesus Cristo. Então não se prenda a esse comércio que se faz em torno do Natal, porque o Natal não é só troca de presentes, não é roupa nova, não é ostentação. Essas simbologias todas são importantes, mas o que tem que reinar no seu coração no Natal é Jesus, é o motivo da festa, porque as pessoas preparam uma festa belíssima, mas esquecem o principal, o aniversariante. Jesus é o principal do Natal, então não esqueça disso e você será feliz, porque o verdadeiro significado do Natal não está nos presentes, mas no amor que é oferecido por todos nós. O verdadeiro Natal é aquele que é passado ao lado da família dos que nós amamos. Boas festas para todos, feliz Ano Novo e um Natal abençoado. Meus amores, chegamos ao final de mais uma aula e também desse lindo projeto para a nossa disciplina de História. Essa é a nossa última aula. Queria agradecer imensamente a todos vocês que nos acompanharam em toda essa trajetória. Dizer da nossa felicidade em poder participar e disseminar o conhecimento para ele chegar até você. Espero que tenha sido o suficiente para que a gente possa ter acompanhado parte do conteúdo deste ano. Sabemos que tivemos muitas dificuldades, então espero ter contribuído de alguma maneira e vamos finalizar cantando esta linda canção de Natal. Quem souber, canta junto com a gente. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor,
Jesus. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é o teu coração, que quiseste nascer nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Que Jesus Cristo habite em seu coração e no seio da sua família. Feliz Natal!